Congresso Nacional derrubou por ampla maioria o veto do presidente Lula que impedia o fim das chamadas saidinhas após a lei ser aprovada pelas duas casas do Congresso Nacional. Ao discursar pouco antes da votação efetiva, a deputada Adriana Ventura rebateu os parlamentares esquerdistas que diziam defender direitos humanos e expôs que o que se busca é acabar com a sensação dos brasileiros de que vivem no país da impunidade. A deputada lembrou que nos últimos dias os brasileiros viram uma série de ações do judiciário para anular processos e provas de criminosos confessos e que isso aumentou e muito a sensação de país da impunidade. Ventura reforçou ainda que o Congresso precisa se afirmar e deixar de ser subjugado pelos outros poderes. A deputada disse: quando a gente vê que o Congresso Nacional, de uma maneira certeira, de uma maneira correta, optou e restringiu o benefício da saidinha, porque o que a gente via era que pessoas de bem eram reféns e vítimas desses criminosos que usavam o benefício para fazer coisa ilícita. O que a gente fez aqui no Congresso foi realmente restringir a saidinha, e foi uma decisão acertada. O que faz o presidente Lula? Ele simplesmente passa por cima do Congresso Nacional e veta uma decisão que foi da sociedade brasileira. A deputada afirmou que a derrubada do veto de Lula é uma resposta à sociedade que se vê representada no Legislativo e ao próprio presidente Lula para que passe a respeitar o Congresso Nacional e os brasileiros. Adriana Ventura rebateu as alegações dos esquerdistas, convidando-os a participar dos debates sobre como tornar o sistema carcerário melhor e criar regras mais rígidas para os criminosos para proteger os cidadãos de bem. O veto de Lula ao fim das saidinhas foi derrubado poucos minutos depois e a derrubada foi comemorada aos gritos de Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício ou algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas, após promover uma devassa nas pessoas e empresas no que é conhecido como Fishing Expedition. Os dados são vazados
para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, muitas vezes sem que a situação dos alvos seja sequer analisada. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves, e o atual relator é o ministro Raul Araújo. A decisão de Salomão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela, ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigada, presidente. Eu, na verdade, subo essa tribuna para justamente falar da importância da derrubada deste veto. Muitos aqui já falaram, mas eu quero trazer uma visão também do sentimento de impunidade que assola o nosso país, né? Nós temos esse sentimento de impunidade em várias situações. Ao longo do último mês, nós vimos um monte de condenados sendo descondenados, nós vimos um monte de provas sendo anuladas, a gente viu uma leniência total com corrupção, com desvio de verba pública, com falta de transparência, com mau uso do dinheiro público. E quando a gente vê que o Congresso Nacional, de uma maneira certeira, de uma maneira correta, optou e restringiu o benefício da saidinha, porque o que a gente via na saidinha era que quem saía para matar, saía para roubar, e pessoas de bem eram reféns e vítimas, né, desses criminosos que usavam um benefício para fazer coisa ilícita. Então, o que a gente fez aqui, o Congresso Nacional, foi realmente restringir a saidinha para criminosos que tivessem usado de violência, de ameaça, e foi acertada. O que faz esse presidente Lula? Ele simplesmente passa por cima do Congresso Nacional e veta uma decisão que e foi da sociedade brasileira, vetando. Vamos lembrar que segurança pública ou pelo menos deveria ser, um direito do cidadão. Cidadão de bem, que trabalha, que quer viver em paz, que quer viver tranquilo com sua família. E a saidinha, quando um cidadão de bem vê um criminoso saindo, roubando, matando nesse benefício, fica aquele sentimento de impunidade, aquele sentimento que o nosso país
a impunidade sempre prevalece. Então, eu acho que hoje a gente tem uma bela resposta para dar. Não só para a sociedade brasileira, que aqui tem parlamentar que os representa, que a representa, como também para o presidente Lula e para esse governo, que não vai tripudiar em cima desse desejo da população. A gente precisa trabalhar para que o sistema carcerário realmente recupere pessoas. Então, há um belo debate a ser travado em como ressocializar, em como tornar o sistema carcerário melhor. Agora, não venham com questão de ressocialização, uma vez que isso não está baseado em dados, não está baseado em evidência. Olha, 6 em cada 6 condenados fugiram durante saidinha. As pessoas que saem no projeto de ressocialização, eu tenho um número interessante aqui, ó. Dados do Núcleo de Estudos da Violência da USP, de 2024, fala que, em média, 46% dos egressos do sistema prisional retornam para as prisões após reincindirem delitos. Então, a gente está falando que o nosso problema é o nosso sistema carcerário. Não é colocando na rua para que eles cometam mais crimes que a gente vai resolver esse problema. A gente está falhando nessa ressocialização. Então, quem defende ressocialização, eu queria pedir para trabalhar com dados, para trabalhar com evidências, porque tudo o que a gente está vendo vai contra isso. E a outra coisa também que eu acho interessante falar é que a gente precisa ter regras mais rígidas. Sim, porque hoje quem mata, quem sai, comete delitos, é fácil, sabe que depois vai estar na rua de novo. A gente precisa ser intolerante com o bandido, com o criminoso. Então eu subo essa tribuna, na verdade, usando esse tempo, para falar, pedir para o Senado, vamos sim confirmar a derrubada desse veto. Porque lugar de criminoso é na cadeia. Cidadão de bem tem que andar na rua tranquilo. Obrigada, presidente. Presidente, estamos em processo de votação nominal no Senado Federal. Peço aos senadores que ainda não votaram que possam votar. Presidente, para orientar, presidente. Tá? Senador Eduardo Girão. Para orientar. Aqui Para orientar pelo Partido Novo, senador Eduardo Girão. Senado, muito obrigado, senhor presidente. Olha, em nome da família do mineiro, seu conterrâneo, policial militar Roger Dias da Cunha, 29 anos, baleado na cabeça durante uma perseguição em Belo Horizonte, que estava em saidinha temporária, é o homem que atirou nele. Em homenagem à cozinheira Renata Teles, que foi assassinada no hospital, no hotel de Campinas. Em homenagem Gustavo Ernest Martins, vários golpes na cabeça com um pedaço de pau. Em homenagem a esses brasileiros, senhor presidente, o Novo orienta o voto não pela família, pela vida, e para que esse dia histórico de derrota seja 100% de derrota do governo Lula e de vitória dos brasileiros de... Estamos em processo de votação nominal no Senado. Eu consulto se todos os senadores e senadoras já votaram, se podemos encerrar a votação. Deputado Sóstenes. Presidente, é um dia que realmente devemos aqui parabenizar a liderança da oposição e da minoria, tanto no Senado quanto na Câmara, pelo belo trabalho. Mas também tributar gratidão a Vossa Excelência, que nos conduz no Congresso Nacional, por conduzir com equilíbrio, dando a governo e oposição o respeito devido para que a vontade soberana do povo brasileiro, através de nós que fomos eleitos, pudesse ser expressada nos painéis. Parabéns à condução equilibrada de Vossa Excelência, parabéns à minoria e oposição que hoje fazem um dia histórico, dando uma lavada no governo, só faltando essa última votação,
que já que o governo orientou para que não votassem, se já temos 66 votos no painel, é bem possível que nós também veremos este veto da saidinha caindo. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Consulto os senadores. Senadores que já votaram, se podemos encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 11 senadores, não 52 senadores. Uma abstenção. Rejeitado no Senado, o veto vai à promulgação. Passa-se agora a apreciação dos dispositivos 1 e 2 do veto número 11 de 2024, parcial aposto ao projeto de lei complementar número 233 de 2023. Esse veto é aquele que foi encaminhado como acordo para a sua manutenção. Líder Flávio Bolsonaro. Líder Flávio. Esse é o veto 11, aquele encaminhado por acordo. Também o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo. Portanto, podemos iniciar a votação? Caros colegas, hoje nós temos dois vetos que são muito importantes para o Brasil. E eu vou falar especificamente do veto 46, porque é um assunto que vai, que volta, e ele tem o poder nefasto de calar parlamentares, de fazer com que policiais não exerçam o seu papel, de fazer, inclusive, que cidadãos tenham medo de expressar sua opinião. Então, na verdade, o histórico desse veto, ele já foi amplamente debatido por vários parlamentares aqui, mas ele criminaliza pessoas que possam emitir opiniões, né, ou informações falsas. Agora, o que a gente precisa ver aqui é quem é o todo-poderoso ser divino que vai deixar claro o que é informação falsa. Porque uma coisa é falar que vai criminalizar a informação falsa. Outra coisa é falar quem vai ser aquela pessoa iluminada, o ser iluminado, que vai falar que isto é falso ou não. E isso, para a nossa democracia, para aqueles que adoram falar que defendem a democracia, tem o poder nefasto, porque vai limitar o debate público de uma maneira que muitos não vão se expor. As pessoas vão ficar com medo de emitir opiniões. E isso tem pena de prisão. O veto 46, ele é a continuação desse debate que a gente já está fazendo de crime de fake news, né, que a gente só chama de censura, porque fake news, quem promove é esse governo. Basta ver o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Todo o Brasil inteiro ajudando o Rio Grande do Sul. E tudo o que foi falado por pessoas que estavam tentando ajudar o Rio Grande do Sul foi taxado de fake news. A exigência de nota fiscal, o governo negar ajuda. Então, a gente viu o governo criminalizando e falando um monte de bobagem de cidadãos que estavam na estrada levando mantimentos. A gente viu o que o governo fez com a SBT, com a Folha de São Paulo, indo atrás de jornalistas, uma perseguição horrorosa. Então, esse veto ele é importante para o Brasil. E cada parlamentar aqui tem a obrigação de fazer com que esse veto seja mantido. Todo parlamentar aqui tem que pegar o veto 46 de 2021 e votar sim pela manutenção. Porque senão o cidadão brasileiro vai ser amordaçado. O cidadão brasileiro vai ser calado, não vai poder mais, inclusive, se manifestar publicamente. Uma outra coisa que esse veto vai ter o poder de fazer, vai permitir com que desafetos políticos sejam perseguidos. Vai fazer com que cidadãos
que emitam suas opiniões não tenham medo de compartilhar uma notícia no Facebook, no Instagram. Então a coisa aqui é bem séria. A gente está falando de liberdade de expressão, a gente está falando também de ação de polícia, ação de agente de segurança. O que a gente está falando aqui é que manifestações que chamam de pacíficas, mas na verdade não tem nada de pacíficas, são criminosas, um policial vai ter medo de agir. Um policial não vai poder conter uma manifestação em uma invasão, porque vão chamar aquilo de pacífico. Então, é um veto que precisa ser mantido. É um veto que essa casa tem obrigação de manter. E eu só peço atenção agora, porque se a gente passa a criminalizar a fala, a manifestação, o compartilhamento, a nossa democracia, que está morrendo pelas beiradas por canetadas autoritárias, ela fica ainda mais frágil, porque todo mundo que tiver uma opinião divergente será perseguido e poderá ser preso. Por isso, sim, pela manutenção do veto 46 de 2021. Obrigada, presidente.